Bom dia, meu irmão, minha irmã. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre sua vida e sobre a vida da sua família. Glória a Deus, estamos aqui novamente para fazer, mais um vídeo da série devocional, esse estudo diário, esse período que passamos diariamente com o Senhor Jesus, para aprender dele por meio do seu Espírito Santo, inspirado aí pela sua escritura, as suas escrituras sagradas. E o tema de hoje é um tema interessante, um tema que a gente fala pouco, embora vivamos muito, debaixo deste problema, que é o pecado. Existe uma ciência chamada amartologia, que é uma ciência voltada para o estudo do pecado. E por que é tão importante estudar o pecado? Porque uma vez que você conhece o seu inimigo, o inimigo da sua alma, você passa a se envolver mais com o tema e ficar mais atento para ir contra os efeitos deste problema. O inimigo das nossas almas é o diabo. E é inspirado no diabo que nós praticamos o pecado diário, que é o cometer o pecado, que é o afastar de Deus, o errar o alvo. E eu gostaria de introduzir esse vídeo, tá fazendo algumas considerações históricas acerca do pecado, para vocês conhecerem um pouquinho mais qual que é a raiz do pecado, de onde que tudo surgiu e por que nós estamos tão contaminados com o pecado, a ponto de dependermos de Jesus, de um Cordeiro Santo, imaculado, para nos livrarmos do peso da morte, da condenação eterna que vem por meio da prática do pecado, que é algo criado pelo próprio Satanás, por Lúcifer. É isso mesmo. Vocês todos sabem que Lúcifer era um anjo de luz. Lúcifer quer dizer cheio de luz. E quando Lúcifer era um querubim da adoração, um querubim que estava a serviço do Deus Todo-Poderoso, ele dia e noite ele adorava, e santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Estava ali Lúcifer a adorar a Deus, mas em algum momento um gatilho muito danoso se apossou do coração de Lúcifer e ele intentou ser como Deus. E esse gatilho se chama orgulho. A gente geralmente destaca o pecado como sendo algo que vem da desobediência, mas a raiz, o âmago, a origem do pecado é o orgulho. Lúcifer intentou ser como Deus, ele tinha ambição, ele colocou o orgulho à frente da sua obrigação, da sua natureza como anjo de luz. Ele quis ser como Deus. E o orgulho ele é como se fosse a raiz, a origem de todos os outros pecados, como se fosse ali a base, a estrutura, a raiz de todos os pecados. E Lúcifer, quando ele sentiu o desejo de ser como Deus, ou seja, quando o eu, porque o orgulho ele está muito ligado ao eu, e o orgulho, por estar ligado à autossuficiência, ao meu ego, ele me coloca numa condição de auto-independência, de ser independente e não dependente de outros. E nós, quando somos restaurados por Jesus, nós voltamos a ser dependentes de Jesus e não mais dependentes de nós mesmos, da carne. E falando de Lúcifer, quando ele teve esse orgulho, essa ambição de ser como Deus, ele arregimentou, ele conclamou ali 1/3 dos anjos para fazerem essa revolta no céu e destituir Deus do seu trono e assentar acima de Deus. Ele ainda queria ser a mais de Deus, E ali Deus lança fora e Satanás é lançado na terra, Ele vive nesse planeta hoje, ele e 1/3 dos anjos caídos, que são os demônios. E quando Satanás está na terra e Deus vem aqui à terra e ele gera o homem, coloca dentro do jardim do Éden, Adão e Eva, é exatamente Lúcifer transfigurado em uma serpente que vem a enganar a Eva a respeito da árvore do conhecimento do bem e do mal. Existiam várias árvores no jardim do Éden e
Adão e Eva podiam comer de qualquer um dos frutos que lá estavam, né? Mas tinha uma única árvore que eles não poderiam comer, né? Esta árvore era chamada árvore do conhecimento do bem e do mal. Do fruto dela não se poderia de forma alguma Adão e Eva vir a comer desse fruto, né? Mas aí a serpente vem e questiona com Adão e Eva, né? Por que eles não comiam do fruto daquela árvore? E aí a Eva ela vem e diz para a serpente que daquela árvore, do fruto daquela árvore, eles não poderiam comer, né? E aí a serpente, como enganadora que é, Satanás como é um enganador, né? Ele vai e usa do mesmo, né, do mesmo sentimento, né, radicular lá, da mesma origem, que é o orgulho, para tocar no coração de Eva e induzi-la a comer do fruto, né? Vem enganar a Eva e dizer para ela que poderia sim comer, né? E que comendo, né, a Eva seria como o próprio Deus. Está registrado lá no livro de Gênesis, no capítulo 3, no versículo 5, falando assim, ó, na verdade, Deus sabe que no dia em que comerdes deste fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e do mal. Olha só, Lúcifer, nesse ponto, ele implanta o orgulho no coração de Eva, dizendo assim, ó, Deus disse para você não comer, porque se vocês comerem, vocês serão como ele. E aí a Eva, ela absorve, né? Ela é envolvida por esse sentimento de orgulho e ela vai e come do fruto da árvore do conhecimento do mal, que não deveria comer, né? Existem dois tipos de pecado. O pecado da ação, que nós chamamos de comissão, ou seja, fazer algo que não deve fazer, e o pecado da omissão, né? Quando não se faz o que se deve fazer. E nesse caso, a Eva, ela foi levada a cometer o pecado da comissão, ou seja, fazer o que não deveria ser feito. Porque ela passou a tentar ser como Deus. Assim como Lúcifer, em algum momento, ele foi contaminado pelo desejo de ser como Deus, ou seja, pelo orgulho, ele vem, engana a Eva e toca nessa fraqueza do homem, que é o orgulho. Então você pode comer porque você vai ser como Deus. E ela vai, come e ainda induz Adão a comer do fruto dessa árvore. E aí o pecado ele entra na humanidade por meio, né, dessa desobediência, que é já um desenrolar da questão do orgulho que Eva foi envolvida aí, né, por esse desejo de ser como Deus, assim como Lúcifer, né, antes da queda, também tentou ser como Deus. E o que eu quero dizer com todo esse estudo, né, a respeito aí do pecado, né, que vem por meio do orgulho, é que todos os pecados que nós hoje cometemos, eles têm de alguma forma uma raiz no orgulho. Porque pensa comigo, o orgulho ele trata de ego, ele trata de uma pessoa querer ser autossuficiente. E Deus quer que nós sejamos dependentes dele. Deus não quer que nós sejamos autossuficientes. E quando nós somos autossuficientes, quando o nosso ego ele é colocado, né, como algo central, né, nós praticamos toda sorte de pecados. Vamos colocar o pecado da mentira. Quando alguém mente, ela quer gerar uma história nova, uma história onde ela não está de modo algum sendo responsabilizada por algo, ou ela não vai sofrer um dano. Então ela conta uma história bonitinha, uma história adornada, se colocando numa condição de alguém, né, imaculada, de alguém perfeita. Em algum ponto dessa história, dessa mentira, ela se esquiva de uma culpa e isso satisfaz somente a ela, ao seu ego. Por exemplo, o pecado do adultério. Quando uma pessoa adultera, né, o que ela está querendo fazer? Ela quer satisfazer o eu, o seu próprio ego. Ela quer romper com a lei de Deus, né, da família, para ser alguém que busca, né, outras pessoas, se satisfazer carnalmente, né? Ela busca satisfazer a própria carne e ser, né, e ter o seu próprio ego aí alimentado. Então todos os pecados, de alguma forma, eles são baseados no orgulho, tem essa raiz, tem essa fonte, essa origem, que é o orgulho, como aconteceu com Lúcifer, como aconteceu com o casal no jardim e como acontece comigo e com você hoje. Todo pecado, no final das contas, no final do dia, tem a ver com o orgulho. Então, meu irmão, minha irmã,
a palavra de hoje ela tem a ver com isso, né? Essa mensagem para que você fique atento com aquele pecadinho de estimação, fique atento com aquela sua dependência, né? Aquele pecado seu que é o seu calcanhar de Aquiles que te afasta de Deus. Analisa, porque você vai ver que este pecado está muito ligado, com certeza de alguma forma ligado ao ego, à autossuficiência baseada no sentimento de orgulho. E quando você conhece tudo isso, você passa a trabalhar, né, na fonte do seu pecado e você consegue eliminar. Afinal de contas, quando você conhece o seu inimigo, né, seu inimigo ele passa a ser um inimigo mais fraco e você, de alguma forma, consegue em algum momento vencer esse seu inimigo. Amém, meus irmãos? Esse foi o estudo nosso de hoje. Tinha muito tempo que eu não gravava aqui para o canal, mas em nome de Jesus a gente vai voltando aí com alguns estudos, voltando com algumas percepções para ajudar os irmãos a estar buscando uma vida mais santa, separada e na presença do Senhor. E como já é de costume, aqui no canal a gente finaliza os estudos aí com uma oração. Amém? Então feche seus olhos e entremos na presença do Senhor Jesus. Pai amado, Pai querido, no nome santo de Jesus te glorificamos. Glorificamos por esse estudo do dia de hoje, por passarmos a conhecer um pouquinho mais daquilo que anda oculto aos nossos olhos, que é o sentimento de orgulho que foi a origem de todos os pecados e ainda o é no dia de hoje. Todo pecado que a gente comete, ele visa satisfazer a carne, ele visa satisfazer o ego e gerar uma autossuficiência que nos afasta do Deus Todo-Poderoso. Portanto, ó Deus, minha oração é que o Senhor venha remover as escamas dos nossos olhos, venha dar a nós, ó Deus, percepção, discernimento acerca de todas as coisas as quais se relacionam conosco, com os teus filhos. Nós pedimos, ó Deus, que nós possamos nos afastar dos pecados e ser, ó Deus, pessoas mais íntimas do Senhor Jesus. Que nós possamos passar a depender do Senhor e não mais da nossa carne, não mais do nosso ego. Que o Senhor possa nos abençoar, abençoar as nossas famílias, abençoar o nosso entorno, de modo que, ó Deus, nós possamos estar mais na Tua presença. É assim a nossa oração. Nós te pedimos que o Senhor nunca se afaste de nós e nos dê, ó Deus, da porção, ó Deus, do Teu Espírito, para que nós possamos ser, ó Deus, pessoas aprovadas pelo Senhor. Assim nós oramos, já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, pega o link desse vídeo e manda, né, compartilha lá no seu grupo de WhatsApp, compartilha, né, com as pessoas que você ama. Amém? Até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Com Deus.